Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 8 da disciplina de Desenho Aplicado à Engenharia. A gente vai ver hoje o estudo do plano. O que é que acontece, pessoal? Diferente das retas e dos pontos, o plano ele é definido simplesmente pelo traço do plano sobre o plano de referência. Por exemplo, esse plano beta vai ser projetado no plano alfa apenas com essa linha denominada alfa-beta que intercepta que é a interseção dos dois planos. Geralmente a expressão traço de um plano é utilizada para exprimir a interseção de um lado do plano com os planos de projeção. Aí, pessoal, expandindo isso para épura, tendo o nosso plano π', que é o plano vertical, e o nosso plano π, a interseção do plano alfa no plano π', ele é representado por essa reta e o plano alfa π, que é a projeção do plano alfa no plano horizontal, perdão, é representado por essa reta alfa π. Dessa forma, a gente consegue representar a épura do plano alfa nos planos verticais e horizontais. Em geral, um plano possui dois traços. Entretanto, quando for paralelo a um dos planos de projeção, não terá traço nesse plano. Ou seja, a gente vai ver mais na frente que para planos paralelos aos planos de projeção, apenas um traço é suficiente para definir esse plano. As configurações dos traços de um plano em épura dependerá da posição do plano no espaço. No próximo tópico, nos próximos slides, são apresentados os tipos de plano em função de suas posições no espaço. Plano horizontal, que é um plano paralelo ao plano π. A sua épura ela é simplesmente representada por esse desenho, onde eu tenho uma linha de cota positiva, né? Nesse caso aqui, esse plano atravessa o primeiro e o terceiro e o segundo diedro, que é representado por alfa π'. Logo, esse meu plano é representado em forma de épura nessa forma aqui. Isso chama-se o plano horizontal. Da mesma forma, o plano vertical, ele só tem a representação do meu afastamento, certo? Que é a interseção entre o meu plano beta e o meu plano horizontal π, que é denominado como beta π'. Beta π, perdão. Então, esse plano é representado na minha épura através simplesmente do afastamento. Professor, como é que eu sei a diferença entre a representação de um plano e a representação de uma reta? Simplesmente pela denominação. A reta, não sei se vocês se lembram, ele é representado ou por dois pontos ou simplesmente pelo elemento da reta, R, R', etc. Já o plano ele é representado por duas letras, onde você tem o plano primário, o plano que você realmente quer representar, e qual é o outro plano que ele intercepta. Logo, aqui é o plano beta interceptando o plano π, o plano horizontal da épura. Você tem o plano de topo. O que é que acontece no plano de topo? Você tem o plano interceptando uma dos meus planos, de forma a formar um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, com o meu afastamento. E em relação ao plano vertical, ela possui um ângulo diferente de 90 graus, representado por essa outra reta. Logo, a épura da minha reta de topo é representado por essa cota e esse afastamento. Lembrando que cota positiva para cima da linha de terra
e afastamento positivo para baixo da minha linha de terra. O plano vertical, ela tem o mesmo raciocínio do plano de topo, porém, ao invés do meu afastamento possuir um ângulo de 90 graus, nesse caso a minha cota possui um ângulo de 90 graus com a linha de terra. Ou seja, o meu plano ele tem uma inclinação diferente de 90 graus em relação ao meu plano horizontal, ou seja, a minha linha de terra. Como está aqui representado a minha cota e o meu afastamento. Em relação ao plano de perfil, o que acontece? O plano de perfil ele tem um ângulo de 90 graus tanto na cota quanto no afastamento. Ou seja, pessoal, ele é perpendicular ao plano vertical e ao plano horizontal ao mesmo tempo. Certo? A representação da sua épora é simplesmente representado por essa cota e esse afastamento. O plano de rampa ou plano paralelo à linha de terra. O plano de rampa ou plano paralelo à linha de terra, ele intercepta tanto o plano vertical quanto o plano horizontal, certo? De forma que essas representações da cota e do afastamento são paralelas à minha linha de terra. Ou seja, elas não formam ângulos com a minha linha de terra. Não há interseção entre as minhas representações da épora, da cota e do afastamento com a minha linha de terra. Plano que passa pela linha de terra. Nesse caso aqui, pessoal, esse plano passa pela linha de terra, né? Seria uma espécie de plano bissetor, sendo que aqui você não necessariamente tem um ângulo de 45 graus, onde a minha cota e o meu afastamento são coincidentes, que são pertencentes à minha linha de terra. Essa é a representação gráfica da épora desse meu plano aqui, ó. Ou seja, com o afastamento e a cota pertencente à minha linha de terra. Já o plano qualquer, pessoal, ele simplesmente possui um ângulo qualquer de cota e afastamento em relação à minha linha de terra. Logo, a representação gráfica desse meu plano qualquer é esta épora, com essa cota e esse afastamento. Observem que o ângulo é diferente de 90 graus. Como é que eu faço para saber, pessoal, a pertinência ou não de um ponto a uma reta? Eu simplesmente faço o seguinte: imaginem a cota dessa reta e o afastamento dessa reta. Tenho o plano alfa π, o afastamento do plano alfa e a cota do plano alfa em relação a π. O que é que eu tenho que fazer? Pegar a minha reta R, prolongar em um sentido até encostar a cota do plano alfa, prolongar no outro sentido até interceptar a minha linha de terra. No ponto que intercepta a minha linha de terra, eu desço perpendicular. Faço a mesma coisa para o meu afastamento. Prolongo o afastamento até tocar no afastamento do meu afastamento do plano. Prolongo o afastamento até tocar a minha linha de terra. Nesse ponto subo perpendicular. Esses dois pontos aqui, ó, onde as linhas se encontram, até pintar aqui de outra cor,
onde as linhas se encontram, são os pontos efetivamente de pertinência da reta ao plano. Se você fizer esse mesmo estudo para essa reta S, vocês vão ver que um dos pontos não pertence ao meu afastamento beta π. Logo, essa reta não pertence ao plano. E no caso anterior, nesse caso aqui, o plano alfa pertence a reta R pertence ao plano alfa. Essa é uma regra geral de estudo de pertinência de reta em planos, pessoal. Aí, ó, estudo do plano em relação ao ponto, né? A regra geral diz o quê? Se o plano projetante for perpendicular ao plano horizontal de projeção, caso dos planos verticais e frontal e vertical, basta verificar se a projeção horizontal do ponto está sobre o traço do horizontal do plano. Ou seja, na figura abaixo, o ponto B não pertence ao plano alfa. Por quê? Porque a cota dele não corresponde à cota do meu plano. Já o ponto A e C pertencem ao plano alfa π, pois o seu afastamento está coincidente. Da mesma forma, pelo mesmo motivo, o ponto FG pertence ao plano horizontal beta, pois o seu afastamento pertence ao plano beta π, certo? No caso, o D não pertence, pois no caso a cota está igual, porém o afastamento não pertence ao afastamento do plano. No caso dos planos horizontal e de topo, o pensamento reverso é válido. A cota do ponto AC pertence ao plano alfa, a cota do plano alfa, logo os pontos pertencem ao plano. Já B não pertence, pois a cota do ponto não pertence à cota do meu plano. Pelo mesmo motivo, se fizer análise, o ponto F e G pertence ao plano beta π', pertence ao plano beta, por quê? Porque a cota dos pontos F e G estão sobre a linha da cota do plano beta. No caso de pertinência dos pontos da reta de perfil, basta os pontos possuem o mesmo abscissa do plano para que pertença a ele. Isso no caso das retas de perfil. Na figura, os pontos A e C pertencem ao plano de perfil alfa, enquanto o plano B não pertence ao plano alfa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer seus comentários, tirarem suas dúvidas, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, assistam toda a duração, tá certo? Valeu, pessoal. Espero vocês na próxima aula.